Módulo 4, ISO 55001, Gestão de Ativos, capítulos 8, 9 e 10. Mais informações sobre o SAMP e o ciclo de vida de ativos. Esse slide ele visa caracterizar a importância do SAMP na gestão de ativos e, ao mesmo tempo, clarear melhor e explicar melhor sobre as fases do ciclo de vida de um ativo, a qual pode determinar todas as ações envolvidas com os ativos. Mas o que eu quero que você tenha em mente é que a gestão de ativos ela tem que valorizar os ativos durante a sua essência. Um ativo envolvido com uma organização que preza e preserva pelo ativo, ela tende a ter um resultado melhor com relação ao valor do ativo. Então, o SAMP ele tem que considerar a gestão de ativos e a gestão de riscos envolvidas com os custos ao longo do ciclo de vida e a melhoria contínua dos ativos. O fato de que a organização leva em consideração os riscos e os custos envolvidos, ela com certeza ela tem um padrão de valorização de um ativo. Espera-se que todo esse acompanhamento e o monitoramento estabelecido pela organização traga resultados. O alcance desse planejamento, no caso SAMP, ele tem que abranger as etapas do ciclo de vida dos ativos. Então, quais são essas etapas? A questão da especificação, é importante conhecer o ativo, para que não tenha dúvida com relação a questões de riscos, necessidades de manutenção, valor, investimentos, a sua capacidade de manter esse ativo. Então, por isso, essa questão da especificação. A outra área é a aquisição. Esse processo ele é muito importante, pois ele é um elo de ligação comercial com o seu fornecedor. E é onde começa toda a parte de vida propriamente dita daquele ativo, aquela aquisição. A operação, por causa da questão do funcionamento e, ao mesmo tempo, o custo de manutenção das operações. Então, a operação do equipamento ou do ativo ela é fundamental para entender a sua essência, a funcionalidade, a eficácia esperada e, ao mesmo tempo, a prática da especificação. A manutenção, pois o ativo ele não pode ficar parado no tempo, ele sofre desgastes. Então, a expectativa é que seja uma manutenção que possa valorizar e ter um processo de acompanhamento histórico relacionado à questão do ativo, ao final de vida útil do ativo, que vai ser por uma questão de reforma ou descarte. Então, o SAMP, para que ele seja tido como um documento eficaz, ele tem que considerar todas essas etapas. Por isso que ele é um documento específico para uma organização. E, por outro lado, algumas questões chaves devem ser consideradas em todas as etapas para que a tomada de decisão e a escolha técnica e financeira que afetará o ativo seja a mais assertiva possível. Entre as principais questões envolvidas com essas especificações, escolhas, decisões, é entender qual o valor gerado para a organização, quais os riscos associados e como evitá-los para controlá-los, quais os investimentos e custos envolvidos, quais são os indicadores de desempenho e custo
como serão medidos para a comprovação do valor gerado. Então, guarde essas questões, pois elas são fundamentais no momento de uma especificação, no momento de entender, no momento de você definir toda uma cadeia no portfólio daqueles ativos e aí, ao mesmo tempo, a formalização do SAMP. Então, essas informações, antes do capítulo 8, elas visam gerar uma revisão de uma prática com relação à questão do SAMP e a importância da questão do ciclo de vida. Capítulo 8. Planejamento operacional e controle. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender os requisitos e implementar as ações determinadas em 6.1, nos planos de gestão de ativos determinados em 6.2, as ações corretivas e preventivas definidas em 10.1 e 10.2. Então, só para um alinhamento breve, nesse ponto, esse elemento, esse 8.1, ele vai traduzir ou trazer de uma forma geral que todos os processos eles precisam ter a sua definição, os seus requisitos para atender tanto a parte de riscos e como a funcionalidade para aquelas questões envolvidas com ações corretivas, preventivas, os planos de gestão, os planos de ações. E aí, para isso é importante que defina critérios para os processos requeridos, a implementação e o controle dos processos em conformidade com os critérios da manutenção das informações documentadas, na abrangência necessária para ter confiança e evidência de que os processos foram realizados como planejado. Do tratamento e monitoramento dos riscos utilizando a abordagem descrita em 6.2. Então, esse requisito ele é uma base estrutural para que os demais elementos normativos funcionem. E, ao mesmo tempo, toda uma definição de critérios. Repare que a norma pede o controle dos processos em conformidade com a manutenção das informações documentadas. Então, aquelas informações que foram definidas, elas precisam se relacionar aos processos. Então, esse 8.1, planejamento operacional e controle, ressalta para nós todo um planejamento envolvido com a gestão operacional dos ativos, da gestão de ativos. 8.2, gestão de mudanças. Riscos associados a qualquer mudança planejada, permanente ou temporária, que podem ter um impacto sobre o alcance dos objetivos da gestão de ativos, devem ser avaliados antes da mudança implementada. O que a norma quer dizer aqui? Que vamos imaginar que o sistema de gestão de ativos está totalmente implementado, com seus riscos identificados, com seus critérios estabelecidos, com as pessoas treinadas, com as manutenções funcionando, o acompanhamento, com todos os indicadores. E, caso aconteça algum tipo de mudança que possa trazer riscos associados, isso precisa ser avaliado antes de qualquer mudança. Então, às vezes, compra-se uma nova tecnologia, a implementação de um novo software, por exemplo. Qual é o impacto? Uma troca de um software, qual é o impacto dessa mudança? Ou quais são os riscos que trazem para os objetivos da gestão de ativos? Então, antes de ser implementado, eles precisam ser avaliados. Muitas vezes, a gestão de mudanças ela pode trazer uma necessidade de uma revisão do seu planejamento, do seu SAMP. O sistema está totalmente correlacionado entre si, entre os seus elementos normativos. E
A gestão de mudança é algo muito natural. Por mais que exista um planejamento, uma organização ela sofre interferências do meio externo. E esse meio externo tem a ver com as partes interessadas, os requisitos, e às vezes até mesmo o entendimento de que há um novo conhecimento organizacional a ser trago para a organização. Às vezes a direção vislumbra ou percebe-se uma outra metodologia, e essa metodologia, antes de ser implementada, ela precisa ser analisada, até para poder identificar que os riscos serão gerenciados de acordo com o que está lá no 6.1 e no 6.2.2. Então, são questões envolvidas com a gestão de riscos. E controlar as mudanças planejadas, analisando-as criticamente, identificando consequências indesejadas e executando ações para mitigar quaisquer ações adversas da forma que for necessário. Nos materiais complementares, deixamos para você um modelo de um formulário para ser usado para a gestão de mudanças. Mas reforço que essa questão das mudanças é algo muito comum, muito típico para um sistema de gestão de ativos. E uma outra informação com relação a essa parte de análise, eu já vi uma organização fazer essa análise dessas mudanças na análise crítica que vai ser envolvida com a direção. Então vai ter, eu ainda vou comentar nesse mesmo módulo sobre essa análise crítica, mas a única questão que às vezes pode não trazer uma eficácia para a análise da gestão de mudanças é que às vezes a mudança ela se torna necessária e às vezes o planejamento dessa análise crítica formal ela vai acontecer daqui a alguns meses, mas às vezes a organização não tem esse tempo. Então, por mais que a gente tenha deixado aí um formulário como algo modelo, algo para ser tido como referencial apenas, a gestão de ativo, de mudanças, ela precisa ser algo do cotidiano, da rotina. Então, é muito interessante, às vezes, ter um processo. A gestão de mudanças ela é um processo formal, onde, numa entrada, que são as necessidades das mudanças, ocorrem as análises e as identificações dos riscos e a decisão. E aí, como saída, a organização ela tem uma mudança implementada, riscos identificados, para que possa assegurar que esses riscos não impactem nos objetivos da gestão de ativos. Inclusive, uma das saídas pode ser a revisão do SAMP. Então, a importância da gestão de mudanças quanto um processo tido como vivo, entre aspas, na organização. 8.3 Terceirização. Quando a organização terceirizar quaisquer atividades que possam ter impacto no alcance dos objetivos da gestão de ativos, deve-se avaliar os riscos associados. Deve-se assegurar que atividades e processos terceirizados sejam controlados. Então, uma coisa muito importante nesse início do 8.3 é com relação a essa questão de avaliação dos riscos associados, para assegurar que essas atividades sejam controladas. A organização deve determinar e documentar como essas atividades serão controladas e integradas no sistema de gestão de ativos da organização. Para isso, deve determinar os processos, atividades que serão terceirizadas, incluindo o escopo e os limites dos processos e as atividades terceirizadas e suas interfaces com os processos e atividades próprios da organização.
as responsabilidades e autoridades dentro da organização para o gerenciamento dos processos e atividades terceirizados, os processos e os escopos para o compartilhamento de conhecimentos e informações entre a organização e seu prestador de serviços contratados. Nesse caso, envolvendo toda essa parte documental dessas atividades, uma terceirização é típica de uma questão de contrato, de uma ordem de compra, enfim, de uma formalização que ressalte o escopo que é o item terceiro, e ao mesmo tempo as responsabilidades e autoridades envolvidas nessas comunicações e como vai ser o acompanhamento, como é a entrega entre organização e prestador de serviço, para que isso esteja controlado e integrado. Então, o mais importante, a organização tem um processo envolvido até mesmo com a aquisição, pois a terceirização ele tem uma relação de um processo de aquisição para que possa controlar as interfaces desses processos terceiros e, ao mesmo tempo, garantir de como essas atividades serão controladas. Então, vamos imaginar que uma organização ela terceirizou o processo de manutenção mecânica e elétrica de vamos dizer, de um equipamento, de um forno industrial de resíduos. O que acontece? A organização terceira, ela tem o seu controle. Só que a responsabilidade pelo terceiro é da organização que foi a contratante. Então, para isso, precisa definir como é que vai ser esse acompanhamento, qual que é o contrato, de quem são as responsabilidades, para que não tenha dúvida com relação à questão do controle. E por se tratar de terceiro, é muito importante, pois está lidando diretamente com uma questão de um ativo onde uma organização precisa entender que esse ativo precisa manter-se valorizado. Então, ao terceirizar quaisquer atividades, a organização tem que assegurar que os recursos terceirizados cumpram aqueles tidos no 7.2, 7.3 e o 7.6. E o desempenho seja monitorado de acordo com o 9.1. Então, repare que a norma ela traz esse elo entre os requisitos que são típicos ou que estão correlacionados com o controle de terceirização, que vai lá desde a questão da conscientização até o monitoramento ou avaliação de desempenho. E para isso precisa ter controle. Então um deles pode ser o contrato, o outro um acompanhamento, uma avaliação, uma qualificação, qual que é a competência desse terceiro, quais são os controles, vai usar uma parte diária, vai ser um relatório de atividades, de quais são as responsabilidades envolvidas com o acompanhamento desse terceiro. É do encarregado de pátio, é do chefe de seção, é do gerente da fábrica, do dono do processo de materiais, de serviços, qual que é a responsabilidade do comprador nessa questão. Vai ter uma avaliação, porque um controle você pode estabelecer alguns critérios para que isso seja realmente gerenciado cada vez mais eficaz. Então, um item onde a norma ressalta uma terceirização é um item importante que ressalta os controles que a organização precisa manter e ainda mais avaliando os riscos da terceirização. Um deles pode ser mau uso ou desperdício ou quebra de equipamento ou falha no processo de conservação, manuseio, enfim.
os riscos associados com as terceirizações, a organização precisa entender que, a partir do momento que ela tem o controle sobre os riscos, ela possibilita definir exatamente quais serão os melhores controles para não impactar no alcance dos objetivos da gestão de ativos. Capítulo 9. Avaliação de desempenho. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação para assegurar resultados válidos. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. A organização deve avaliar e relatar o desempenho de ativos, o desempenho da gestão de ativos, incluindo o desempenho financeiro e o não financeiro, a eficácia do sistema de gestão de ativos. A organização deve avaliar e relatar a eficácia desses processos de gerenciamento de riscos e oportunidades, reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação. A organização deve assegurar que seu monitoramento e medição permitam que ela cumpra os requisitos de 4.2, que tem a ver com as partes interessadas. Nesse caso, esse elemento normativo, ele traz a necessidade de essa questão da análise e avaliação. Primeiro, que toda essa informação ela pode ser tida como uma ata de reunião entre a liderança, pode ser uma análise, um documento onde tem toda uma tomada de decisão com relação aos resultados entregues ou a questão dos indicadores. Eu deixei no material complementar do curso alguns exemplos de indicadores e objetivos que você pode utilizar para a sua referência. Enfim, definindo o que precisa ser monitorado, como os métodos, formalizar e que essas análises elas promovam ações que possam caracterizar uma questão de desempenho. E muitas vezes é também utilizado essa análise, essa avaliação, todas essas informações caracterizadas da análise crítica pela direção. Nós vamos ver agora. Mas por um outro lado, fica não quero que você entenda que é só lá. Às vezes, a organização ela faz uma análise crítica pela direção uma vez ao ano. E no caso do monitoramento de desempenho, às vezes pode ser interessante fazer esse acompanhamento com um período menor, para possibilitar tomar decisões melhores e, inclusive, até ações preventivas. Então, é um item interessante a ser avaliado, a ser entendido. As evidências desse monitoramento contribuirão para atender os requisitos, inclusive aqueles das expectativas e necessidades das partes interessadas. Como que está a parte financeira? Como é que está a questão do desempenho financeiro? Como é que está o desempenho não financeiro? Lembrando, alinhando isso melhor, desempenho financeiro pode ser a partir do momento que a organização entende o seu ativo, que está envolvido com o escopo, ela tende a fazer um planejamento estratégico, o SAMP, e nesse planejamento levar em considerações as questões financeiras que vão de encontro a um orçamento que pode ser de preservação, de manutenção dos ativos. E a questão do não financeiro são aqueles investimentos, a questão envolve
tempo, análise, controles, procedimentos. Então, como é que está o desempenho da gestão de ativos? Então, esses itens eles devem compor toda a parte de análise e avaliação que pode ser feito trimestralmente, quadrimestralmente, semestralmente, para poder ficar mais eficaz, uma gestão mais controlada. 9.2 Auditoria interna. 9.2.1 A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informações que auxiliem na determinação sobre o quanto o sistema de gestão de ativos está conforme com os requisitos do sistema de gestão de ativos e os requisitos dessa norma. Está eficazmente implementado e mantido. 9.2.2 A organização deve planejar, estabelecer, implementar, manter programa de auditoria, incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relatos, definir os critérios de auditoria, o escopo para cada auditoria, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Assegurar que os resultados da auditoria são relatados à gestão pertinente e reter informação documentada. Então, a auditoria interna é um dos itens, eu sempre falo que é um item nobre numa norma de sistema de gestão. Por quê? Ela precisa ser feita com objetividade e imparcialidade. Lembrando que a auditoria interna é um método documentado que deve ser usado para verificar se o sistema de gestão está implementado de acordo com os requisitos do critério, que no caso o critério que eu estou falando seria a ISO 55001. E esse auditoria interna ela precisa ser documentada, então vai ter um relatório de auditoria, precisa ser feito de uma forma organizada, de acordo com os critérios envolvidos com uma norma, que no caso é a 19.011. Então eu não vou abordar tanto a 19.011 nesse momento, porque nós temos isso significa que é um curso à parte. Você pode fazer o curso de auditor interno que está na nossa plataforma, nós temos esse curso. E no caso, ele vai te auxiliar a entender a prática desse 9.2 da ISO 55001. E ao mesmo tempo, a norma aqui, ela ressalta sobre programa de auditoria. Esse programa é como se ele não é somente um planejamento de quantas auditorias você vai fazer no ano, por exemplo, mas é toda uma gestão envolvida com recursos, quantos auditores a organização vai manter, com o próprio curso, que às vezes pode ser que a determinação de um curso ou uma qualificação de um colaborador como auditor interno faz parte do programa de auditoria da organização, as responsabilidades envolvidas, os controles a serem usados. E é bem interessante você ter aqui um cronograma dessas auditorias. A norma não fala exatamente que tem que ser um cronograma, mas você pode ter um programa, um planejamento de todas as auditorias que vão ser realizadas, e levando em consideração que a cada auditoria deve ser levado em consideração os resultados das auditorias anteriores, para que possa definir qual processo precisa ter mais cuidado, qual área que está mais frágil, onde está tendo mais não conformidades. Então, nesses processos envolvidos com a gestão de ativos e o escopo, que no caso o escopo da organização relacionado ao sistema de gestão de ativos, essa auditoria ela precisa acontecer dentro de intervalos tidos como planejados. 9.3 Análise crítica pela direção.
A alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão de ativos da organização a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A análise crítica pela direção deve considerar questões em relação a situações de ações oriundas de análises críticas anteriores, mudanças em questões internas e externas, informações sobre o desempenho de gestão de ativos, incluindo tendências de não conformidades, ações corretivas, resultados de auditoria e de monitoramento e medição, as atividades da gestão de ativos, oportunidades de melhoria, mudanças no perfil de riscos e oportunidades. E essas saídas ou decisões, elas precisam ser relacionadas a oportunidades de melhoria e quaisquer mudanças envolvidas com o sistema de gestão de ativos que for necessário. E essa análise crítica ela tem que ser documentada. Então, resumindo, uma análise deve ser feita pela direção. E ela deve ser feita de uma forma planejada. Então, se vai ser anualmente, se vai ser semestralmente. E nessa análise crítica, que pode ser uma tida ou chamada como reunião de análise crítica, deve ser levado em consideração algumas situações ou várias situações que precisam possibilitar uma saída ou uma decisão que envolve também melhoria contínua. Então, é importante essa análise ser feita de forma crítica, com um olhar se realmente qual é o status daquelas questões e a formalização dessa análise, que pode ser um relatório ou uma ata de reunião, ou um documento, e-mail eletrônico, enfim, precisa ser documentado. Capítulo 10. 10.1. Não conformidade e ação corretiva. Quando uma não conformidade ou incidente ocorrer, deve reagir, executar ações para controlar e corrigir, tratar as consequências. Avaliar a necessidade de ações para eliminar as causas da não conformidade ou incidente a fim de que não ocorra ou se repita em outros lugares. Implementar qualquer ação necessária. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Fazer as mudanças no sistema de gestão de ativos se necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos ou incidentes encontrados. A organização deve reter informação documentada como evidente. Então, primeiro, ressaltar que a ação corretiva é uma ação que você vai focar as causas que foram identificadas da não conformidade. Então, é como se fosse uma sequência. Não conformidade, depois a reação ou ação imediata, depois causa, depois ação corretiva e depois verificar se essas ações foram eficazes. É muito comum tratar as ações corretivas com um formulário organizado, bem feito, bem elaborado, para poder ter todas as etapas envolvidas com o tratamento da não conformidade. E uma coisa interessante que a norma chama também, a questão do incidente. Um incidente é quase um acidente. Então, a mesma situação que ainda foi tida como um quase acidente, ela também pode ser tratada como uma ação corretiva para que ela não volte a acontecer. Então, esse é o objetivo da ação corretiva. Tratar esses desvios, visando que ele não se repita ou não ocorra em outros lugares. Por isso que é importante que uma ação corretiva seja tratada ou definida com abrangência, uma análise abrangente, após definir a causa. 10.2. Ação preventiva. A organização deve estabelecer processos para proativamente identificar potenciais falhas no desempenho dos ativos e avaliar a necessidade de ações preventivas. Quando uma falha potencial é identificada, a organização deve aplicar os riscos de 10.2. Então, o que a norma ressalta é o seguinte, que
Por isso que ela remete à questão do controle da falha potencial para o 10.1, que é a questão lá típica como um incidente, ou seja, um quase acidente. Mas a ação preventiva, os mecanismos que a norma possibilita a identificação dessas ações são a análise de desempenho, o monitoramento de desempenho, a análise crítica pela direção, como também aquele acompanhamento do SAMP. E aí, para que possa aquilo que é o potencial, ou seja, que não aconteceu ainda, seja definido e tratado como uma ação preventiva para que ela não ocorra. Então, ela é uma situação de proatividade. Também é interessante tratar a ação preventiva como um formulário. Pode ser até o mesmo formulário, mas que fique claro que é uma ação corretiva e que é uma ação preventiva. 10.3. A organização deve continuamente melhorar a pertinência, adequação, eficácia de gestão de ativos e seu sistema de gestão de ativos. A melhoria contínua, como o nome mesmo já fala, é contínua, melhorar continuamente. Está envolvido com ela o fato da organização, ou esperar que a organização sempre faça as suas auditorias, as suas análises críticas, os monitoramentos de desempenho, atendendo às ações que abordam os riscos e oportunidades, atualizando ou mantendo os objetivos da gestão de ativos sempre focados para que as coisas aconteçam de uma forma agradável, para que essas melhorias contínuas possam aparecer. E um item que é bem interessante também, o fato do 10.3 estar próximo da não conformidade. Isso mostra que a expectativa é que o fato de você ter uma não conformidade ela possa ser tratada e o fato de ela ser uma ação corretiva, uma ação preventiva, está potencializando a melhoria. E aí mostra toda uma essência do ciclo do PDCA envolvido com o sistema de gestão de ativos. Chegamos até a questão da melhoria e o que fica são alguns termos importantes que eu quero reforçar para você. Primeiro, a questão do SAMP. Não perca a importância do planejamento estratégico. Segundo, entender exatamente qual que é o escopo envolvido com o sistema de gestão de ativos. É gerenciamento de quais ativos envolvidos com quais atividades. Depois, entender todo um cenário e requisitos envolvidos com as partes interessadas, definindo o que se quer, quais são os objetivos esperados. Você quer só aumentar a disponibilidade? Você quer aumentar, diminuir, aumentar, não perder valorização ou relacionado à questão da vida útil dos seus ativos? Aumentar a produtividade? O que você quer para a gestão de ativos? Depois, fazer os treinamentos, definindo os procedimentos, gerando conscientização para poder fazer uma avaliação de desempenho viva, manter a avaliação de desempenho constante e, ao mesmo tempo, tomar as medidas de auditoria, análise crítica e, por fim, potencializar o sistema com as ações que são necessárias para que você tenha ou consiga a melhoria contínua tão esperada no sistema de gestão, em sistema de gestão de ativos. Práticas para uma boa gestão de ativos. Use sempre as melhores ferramentas para o trabalho. Garanta o segmento preciso da depreciação. Faça um rastreamento inteligente. Garanta que os equipamentos, que os ativos sejam identificados. Agilize um software e o hardware, mantendo todo um portfólio sempre atualizado.
personalize o relatório de ativos fixos, ou seja, o portfólio dos ativos envolvidos com o escopo do sistema de gestão. Chegamos ao fim do módulo 4. Agora você deve fazer o quiz desse módulo. E lembre-se que os materiais complementares estão à sua disposição, como também o nosso fórum. Todas as dúvidas, fique à vontade para postar lá. Queremos poder sempre ajudá-lo. Chegamos ao fim de mais um curso. Agradecemos a sua participação e realmente queremos ver você em outro de nossos cursos. Muito obrigado.